Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com mais um Portal do José. Hoje para mais um encontro super especial, porque afinal de contas hoje é domingo, final de tarde, e como eu sempre faço aqui com vocês, hoje é um dia de fazer um apanhado dos destaques dos principais veículos de comunicação impressos nesse domingo, que normalmente fazem ali uma resenha, né, dos principais acontecimentos da semana e colocam também, junto com várias análises de outros colunistas, o que é que está acontecendo. E hoje dá para perceber uma situação visceralmente diferente, radicalmente diferente daquela que nós vivenciávamos há 1, 2, 3 anos atrás, onde num domingo estaríamos ali às voltas com uma série de discursos absolutamente estarrecedores, aviltantes, situações que nos afrontavam, situações que mexiam com a nossa realidade e com a nossa sanidade mental, né? O que é pior de tudo isso nessa história trágica que nós vivenciamos aqui no nosso país. Agora, os principais veículos de comunicação impressos estão destacando situações pontuais, alguns articulistas se ocupam com a economia, alguns cobrando algumas políticas que foram prometidas pelo governo Lula e que não estão sendo colocadas em prática, muitos colunistas no campo da economia sempre tentando moldar a opinião pública para que aceite que a melhor política econômica num país com tantos abismos quanto o Brasil é uma política neoliberal. A política do livre mercado absoluto, do individualismo, da meritocracia, num país que precisa muito mais de soluções voltadas à coletividade, muito mais pessoas envolvidas com a solução dos problemas que nós enfrentamos no nosso país. Existe uma situação que funciona como um fio condutor entre todos os movimentos de extrema-direita aqui no Brasil, fora do Brasil, durante a história. E eu estou até escrevendo sobre isso, espero em breve publicar, porque eu percebo que muitos autores não têm jogado as luzes sobre esse dilema. A gente fica ali submerso, né, com as questões que nos irritam diariamente, com os fatos do cotidiano, a gente vai se distraindo e quando vê, se passaram anos com os mesmos problemas no nosso país sem terem algum tipo de enfrentamento. Bom, vou conversar com vocês sobre essas questões e falar também de uma que acontece aqui no Brasil e que você certamente há de concordar comigo, que funciona como uma espécie de combustível para esses movimentos de extrema-direita que mistura política, psicanálise, elementos voltados também à religiosidade e muita picaretagem no meio dessa história. Antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, não se esqueça. Dê o seu joinha, o seu comentário e, se puder, se inscreva também no nosso clube de membros. Tá legal? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, tem uma situação que eu tenho levantado aqui no nosso portal e que diz respeito a qual é a função política da extrema-direita aqui no Brasil e em outros países também. O que querem essas pessoas de extrema-direita? O que pensa do Brasil, qual projeto de Brasil que teria, por exemplo, o senhor Nicolas Ferreira? Será que ele consegue explicar? O senhor, esses youtubers todos de direita, o que gostaria de projeto de país, a figura do inelegível que essas figuras seguem? Vocês já viram alguma coisa assim, estrutural? Ele fala assim, olha, nós vamos fazer um projeto de educação que tem esse propósito, vamos alcançar assim tantos anos, enfim, algum projeto cultural, algum projeto econômico, algum projeto ambiental? Nós não temos nada, nós temos uma série de pessoas que fazem do ressentimento uma ferramenta política, de ficarem o tempo todo na pinimba, na mesquinharia, na lupinha, nas chacotas e, sobretudo, utilizando dos elementos mais sórdidos para alcançarem um maior número de pessoas. O ressentimento é uma situação que conecta todas essas pessoas e tem funcionado ao longo da história da humanidade como ferramentas políticas de grandes vigaristas. Vamos pegar aqui, a gente podia ir lá atrás, tá? Mas se vocês pegarem, o que possibilitou a ascensão do Adolfo, né, do Bigodinho, na Alemanha, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial? Ele se utilizou ali de um ressentimento muito grande
que o povo alemão estava passando, em função de terem sido derrotados na Primeira Guerra Mundial, as questões econômicas na Alemanha foram todas modificadas de fora para dentro. Os países vencedores impuseram à Alemanha uma série de restrições, uma série de privações, e o povo foi sofrendo, o povo alemão foi sofrendo uma série de situações que deixavam a vida dos alemães muito complicada. E aí surge um oportunista e pega aquele ressentimento. Esse ressentimento é canalizado para um grupo étnico, um grupo religioso, os judeus, que se transformaram ali em bodes expiatórios, e aí pronto, se unificou o ressentimento nessa histeria para canalizar cada vez mais essa energia, né, para um enfrentamento, para, enfim, que acabou tendo como pano de fundo alguns grupos empresariais na Alemanha, que se reuniam, né, com o Bigodinho, o senhor Adolfo, para, através do enfrentamento das questões econômicas daquele momento, fazer com que esses grupos saíssem cada vez mais endinheirados e fortalecidos. Bom, estou apenas colocando um pano de fundo. Se a gente jogar aqui para a Argentina teve ali um fanfarrão, uma figura pitoresca, uma figura maligna, também se utilizando do ressentimento na Argentina, de estar passando por um período de frustrações, um período de inflação e um período de não preenchimento das pautas progressistas que vinham lá do peronismo, que foram capitaneadas ali no último governo do Alberto Fernandes. Então surge um picareta fazendo um ataque ao modelo político em função dessas frustrações. O ressentimento todo vai jogar no colo da extrema-direita o poder. Aqui no Brasil também. O que é a ascensão do Bolsonaro, senão uma somatória, né, um somatório de ressentimentos? Ressentimentos de uma parcela da sociedade brasileira que se sentiu frustrada com os governos anteriores do PT. Quantas pessoas votaram em Lula? Lula teve mais de 80% de aprovação, que faz com que muitas pessoas deixassem essa companhia política de Lula para se converterem em pessoas radicalmente contra. Pessoas que reúnem seus sentimentos individuais, os seus fracassos, e expressam esse fracasso numa figura também oportunista, bandida, vigarista, como foi o Bolsonaro. Se a gente for para os Estados Unidos, a mesma coisa. As pessoas que se conectam ali, os norte-americanos que se conectam ao redor do Trump, também um exército de ressentidos que estão percebendo cada vez mais, década após década, que estão ficando mais pobres, estão ficando cada vez com menos direitos, com cada vez mais dificuldades. E aí o que acontece? Surge o picareta, explora o ressentimento e coloca a culpa nos latinos, nos povos vindos de vários países da América Latina, né? O México, a América Central, nas religiões, nos muçulmanos, cria-se ali uma islamofobia, ou se coloca também uma pecha sobre os movimentos identitários, né? Que defendem direitos. Então, o ressentimento ele vira uma situação absolutamente fundamental nesse tipo de situação. E aí a gente tem uma situação que é a mistura de política com religião, que aí pega uma situação que merece um estudo mais aprofundado, né? Porque existem alguns líderes que trabalham com ressentimento e acoplam às frustrações das pessoas elementos religiosos. Quem falou e desnudou bastante um desses ressentidos, que tem esse papel político, a gente às vezes acaba até perdendo um pouco o fio da meada, né? Eu vou aqui conversando com vocês, enfim. O papel político que é distrair a sociedade, canalizar esse ressentimento para causadores, entre aspas, falsos, né? Paradigmas falsos, inimigos falsos, adversários falsos, porque enquanto você estiver digladiando com o inimigo errado, quem está se dando bem com a concentração de renda em países como o Brasil e fora do nosso país são os grupos que ficam assistindo de longe. Por isso que nós nunca vimos aqui no Brasil um combate efetivo em relação ao bolsonarismo provocado pelos grandes veículos de comunicação. O combate sempre foi muito superficial, nunca se foi na ferida, nunca se foi na essência. Por quê? Porque o bolsonarismo aqui no Brasil, a figura do Bolsonaro, Paulo Guedes, o que eles representavam eram interesses absolutamente funcionais, ou seja, funcionais
funcionava para quem dominava o poder aqui no nosso país. E chegou o momento da gente cada vez mais expor essas situações. Como é que se combate isso? Bom, fundamentalmente, de uma forma objetiva, com um governo muito bom, um governo que atinja as pessoas, um governo que erradique esse abismo social que a gente vive num país como o Brasil. Aí sim, você já começa a criar espaços para conversar com as pessoas. Porque o ressentido, gente, olha, você pode pedir desculpa para ele vai continuar ressentido. É um processo lento. As pessoas que acumulam mágoas, é complicado de lidar com isso. O que quer dizer a palavra ressentimento? É ressentir, né? Sentir duas vezes ou mais vezes a mágoa, a frustração, enfim. São situações como essa, né? Eu peguei aqui um vídeo, não sei se vai dar para mostrar muito bem para vocês, do pastor Caio Fábio. Eu já tinha mostrado aqui no nosso portal, né? Um vídeo dele que tem 14 minutos, mas eu vou colocar aqui só um trechinho onde ele fala desse personagem, né, chamado Silas Malafaia, que utiliza aí o ressentimento como uma ferramenta política para jogar no colo da extrema-direita os destinos do nosso país. Diga-se de passagem, né, uma extrema-direita que não quer mudar absolutamente nada. Eles querem conservar a estrutura deformada que nós temos no nosso país, como os conservadores do século XVIII, XIX e XX. Bom, vamos ver o que o Caio Fábio fala da figura do principal mentor político da extrema-direita do bolsonarismo. Vamos ver aqui. E você ainda tem a negatividade de não saber nem se expressar sem ódio, sem raiva, com uma lucidez contínua, tudo nessa briga horrível. A minha oração é que um dia você se converta. Assim como os gays estão se convertendo, as lésbicas, os que você chama de abomináveis estão encontrando Jesus. E eu conheço uma quantidade enorme de pessoas que você abomina, que conhecem Jesus de um modo como você nunca conheceu, rapazinho. Nunca conheceu, garoto. Você é um cara da religião, você é um fariseu raivoso, você é um Caifás, é um Anás, é um líder de capitães do templo, você é um cara de violência, de raiva, está dito em você. Agora, eu torço e peço a Deus que chegue um dia em que seu coração mude, nem que seja na véspera da tua morte. Você tem um encontro com o amor de Deus que você não conheceu até hoje. Você conhece muitos ódios e que você confessa em nome de Jesus, o que dá uma pena, uma tristeza enorme. É horrível. Eu não sei como vivem as pessoas que amam você e são forçadas a viverem ao seu lado como parentes. Alguns me procuram, você sabia, menino? Que tem gente tua que me manda recado, que me procura, que eu já tomei café há um tempo atrás. Gente triste, gente que me segue. E você está aí, crendo que é o Senhor dos pastores. Você é apenas um raivoso, é um pitbull, é um Rottweiler descontrolado, é um ser iracundo que não sabe se controlar porque o ódio é mais forte e o rancor é mais forte do que qualquer outra coisa em você. E como você não se enxerga, mente e profetiza, garante, nada se cumpre. E a quantidade de coisas que você já disse que iriam acontecer e profetizou em nome do Senhor, nada acontece. Quando é você falando, eu já sei que não vai acontecer. Porque é você falando. E você só fala de você mesmo, do seu coração, dos seus interesses, dos abusos da sua alma. Então é uma pena. De fato, eu acho uma tristeza e uma pena. E peço a Deus pela sua família, por você, que haja esperança para você ainda. Porque você está dizendo, de modo algum, essa boca é mais santa do que a santificação de Deus. Deus pode ter chamado para si, mas aqui não entra. Aquilo que eu não disser que não é comum e não é imundo, não é aceitável. Porque quem determina somos nós. É por isso que o Espírito Santo foi embora faz tempo. Se afugentou, foi embora há muito tempo. Então, gente, eu achei essa fala, né? Embora não tenha sido aí o propósito do pastor Caio Fábio, né? Mas muito explicativa do ponto de vista político, da funcionalidade, do ressentimento, do ódio, para distrair a sociedade e, enfim, fazer com que nós não enxerguemos aquilo que não querem que nós
enxerguemos, né? Gente, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado hoje do nosso papo diferente e a gente volta em mais um Portal do José. Mande seu comentário para cá. Você acha que ressentimento é um problema? Tchau!